pedir, por favor, se puder apagar essas luzes, deixar só a luz aqui do púlpito, porque a gente vai passar um vídeo. Se puder apagar essas luzes aqui, por favor. Isso. Pode deixar as luzes só quando estava igual o louvor aqui, mais apagado mesmo. Por favor. Solta um vídeo. Natural, nós tivemos aqui uma escola de cura com o evangelista Dan, eles são dos Estados Unidos, está aqui no Brasil, né? E fez aqui conosco, foi tremendo. Só para você ter noção, um homem chegou na igreja, já era, acho que a terceira vez que vinha na igreja. O homem não tem tímpano, não tem. E ele tem negócio de aço aqui na cabeça que foi colocado, e ele não ouvia nada, cara. E ele veio no domingo, recebeu a oração e foi embora. Ele disse que chegou em casa, ficou naquela e falou, deixa eu ver se eu estou curado. Ele subiu para o terceiro andar e mandou a mulher fazer uma ligação do celular dela pro dele. Aí lá em cima, quando ele atendeu, ele ouviu a voz da mulher e começou a chorar, cara. Ele não ouvia nada. Nossa, e ontem esse homem chegou na igreja lá e pediu para testemunhar. Quando ele deu o testemunho, meu Deus, falei, Jesus. Eu li certa vez que os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente busca. Então, se eu vou se eu estou com fome, eu vou num restaurante, ali eu vou me alimentar. Se eu preciso perder peso, eu vou numa academia para emagrecer. Mas eu quero te dizer, se você está aqui nessa quarta-feira chuvosa, é porque Deus quer falar algo ao seu coração. Deus vai fazer algo na sua vida. Se você veio buscar uma cura, se você veio buscar uma resposta, o seu coração te trouxe para o lugar certo, o lugar frutífero, o lugar onde tem resposta, restauração, novo tempo, porque o nosso destino é o céu, mas a nossa missão é trazer a realidade do céu para a terra. Enquanto o homem vê a enfermidade, Deus vê a cura. Enquanto o homem vê o deserto, Deus vê a provisão. Enquanto o homem vê a destruição, Deus vê a restauração. Comece a enxergar com os olhos do Senhor. Isaías 53 vai dizer que certamente, com certeza, Ele tomou sobre si. Certamente, com certeza, não tenha dúvida, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas. O texto não está dizendo que talvez ele levou sobre si, ou quem sabe ele levou sobre si, ou se você vier à igreja todos os dias, ele talvez levou sobre si. Não, ele já levou, já aconteceu. Você tem uma herança em Cristo Jesus. E é engraçado porque quando Isaías profetiza, que é uma passagem, Isaías 53, 4. E quando Isaías profetiza, Jesus ainda não tinha vindo. Então ele fala de algo que vai acontecer estando no passado. E o que eu aprendo com isso nessa noite? Que antes de Deus fazer na sua vida, antes de Jesus realizar na sua vida, antes de você viver na sua promessa, para Deus, isto já é uma verdade na sua vida, já aconteceu. Comece a declarar, comece a tomar posse, porque no mundo espiritual isso já existe.
quem vem aqui numa quarta-feira, apóstolo, numa chuva, é alguém que vive pela fé. Mas não é alguém que vive esperando por coisas que vão acontecer. É alguém que já está esperando a hora de tomar posse daquilo que já é seu em Deus. Eu sei que tem pregadores muito melhores que eu. Eu sei que tem pessoas que falam mais eloquente que eu. Eu sou só um menino que veio lá dos Estados Unidos. Mas eu quero te dizer que essa noite ela não vai acontecer igual. Eu posso até voltar aqui um dia, mas essa noite não vai se repetir. Se Deus me trouxe lá dos Estados Unidos para essa noite, é porque Ele quer fazer algo nessa noite, nessa geografia, na sua vida. Então entenda que nessa noite não perca nada, não se mova sem entender o que o Espírito está falando a você. Eu posso até voltar aqui, mas o que o Senhor vai fazer nessa noite, Ele não vai repetir. É para agora, é para esse momento, é para que você seja curado, é para que você receba a resposta, é para que algo aconteça na sua vida. Deus mover pessoas, situações, para que você seja abençoado nessa noite. Crie essa expectativa. Isso aqui não é um show de milagres. Se você veio para um show de milagres, eu quero te dizer que você veio para o lugar errado. Você veio ter um encontro com a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus que inunda a nossa vida de satisfação, de gozo, de cura, de restauração. Só a presença do Senhor. E não importa se você tem dinheiro, se você não tem. Não importa se você estudou muito ou não estudou. Não importa se você conheceu todos os lugares do mundo ou não saiu da sua casa. Nada substitui quando você está na presença do Senhor. Eu creio muito na questão do ambiente. Tudo que nós estamos fazendo aqui, dirigidos pelo Espírito Santo, é para que a gente crie um ambiente, uma atmosfera, onde pessoas serão curadas, impactadas, receberão respostas. Isso aqui é um púlpito, é uma igreja que tem paredes, que precisa crescer, mas eu creio que nós estamos no terreno do sobrenatural. Isso aqui é necessário, mas não somos guiados por isso aqui. Nós estamos no ambiente do sobrenatural. Se você crer dessa forma, se você agir dessa forma, você viverá o sobrenatural nessa noite. Então, nesse momento, depois da minha oração, nós entraremos num tempo de adoração ao Senhor. Nós vamos exaltar o nome dEle. Porque o Daniel, se você espera alguma coisa de mim, eu quero te dizer, me desculpa, eu não posso fazer nada por você. Mas eu falo no nome daquele que pode mudar a sua história. Ele sim pode te tocar, te curar, mudar a sua história, a sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Sou teu nome, Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria,
e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretar, mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. A palavra de Deus diz: não há manifestação do Espírito sem um fim proveitoso. Ele te trouxe aqui para revelar fé, Ele te trouxe aqui para revelar uma palavra de sabedoria, Ele te trouxe aqui para revelar a cura. Não há manifestação, não há mover do Espírito nessa noite sem um propósito dos céus. Olhe para Jesus nessa noite, olhe para Ele, feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus. Vamos, erga suas mãos aos céus. Exaltamos Jesus, exaltamos o Teu nome, Senhor, exaltamos. Comece a declarar para Ele: Jesus, nós queremos um manifestar do Teu Espírito. Aumenta a Tua presença aqui, Jesus. Vem, Jesus, nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. A Ti toda adoração, a Ti toda adoração, Senhor. Meu Jesus, Salvador. Declare: outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar. Declare para Ele as maravilhas de... Se você conhece essa canção, vamos, declare. Consolo, declare. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser. Declare para Ele, vamos, erga o seu louvor a Ele. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, sim, somente a Ti, Senhor, ao som de Seu nome. Erga a sua adoração a Ele. Alegre te louvo. Rompa com tudo que impede o mover da adoração neste lugar. Vamos romper e declarar para Ele que Ele é digno. Incomparáveis são Tuas, incomparáveis são Tuas. E pra mim, eu quero te convidar mais uma vez. Nós vamos declarar: meu Jesus. Vamos juntos, cante. Meu Jesus, isso. As maravilhas, somente Ele é o nosso consolo, abrigo Ele é. Declare para Ele. Vamos, com todo o meu ser. Declare: com tudo que sou, para sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas, tudo se rende ao mover, tudo se rende ao mover, tudo se rende diante do mover dos céus,
diante do sopro do Espírito de Deus. Declare: e alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu sinto que essa é uma noite do Senhor destravar coisas que têm impedido o fluir dele na sua vida. Como nós lemos aqui no início, não há manifestação do Espírito sem um fim proveitoso. A mesma palavra do Senhor vai dizer que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. No ambiente onde Jesus é revelado, no ambiente onde Jesus é exaltado, a profecia é liberada dos céus. À medida que algo for gerado neste lugar, por meio da exaltação de Jesus, não é do pastor Dan, não é do apóstolo, não é do pastor Zé, mas é a revelação de Jesus que vai liberar um mover, um fluir de cura na sua casa. Eu sinto que os seus dias não serão mais o mesmo, a sua vida não será mais a mesma, o diagnóstico não será mais o mesmo, porque quando nós adoramos e nos reverenciamos a Ele, o Espírito profético por meio de Jesus é liberado. Por isso eu te convido, erga suas mãos e declare: e a honra, e a glória, vamos, e a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, sim, ao Rei, a honra, vamos, exalte Jesus, e a honra, a glória e a força, só Ele, e o poder ao Rei Jesus, só Ele. Nós vamos mais uma vez, deixa com o teu pulmão, com toda a sua força, e exalte o nome de Jesus. Erga suas mãos mais alto que você pode e declare: vamos, a honra, e a honra, e a glória, e a força, e vamos, exalte Jesus, exalte Jesus. Ao Rei, para encerrarmos, declare a honra à igreja, e a honra, a glória, a força, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos essa noite ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz a separação de tudo que é luz e trevas, Senhor, e somente a luz do Senhor adentre neste lugar, Pai. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito passeie neste ambiente, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, do fio de cabelo à planta dos pés, seja curado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro toda dor pelo corpo ser curado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor,
Senhor, que toda enfermidade, não importa o nome, não importa de qual categoria, mas eu conheço o nome que está sobre todo nome, que tudo há de se curvar ao nome de Jesus. Eu declaro ser curado em nome de Jesus. Enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu declaro: câncer, saia desse corpo em nome de Jesus. Volte à sua condição normal. Pai, em nome de Jesus, diabetes, pâncreas, pulmões, visão, audição, eu declaro: volte à sua condição perfeita, volte à sua condição normal. Eu declaro no nome de Jesus que você receba um bálsamo de cura, que você, durante a ministração, durante o culto, independente de quem esteja ministrando, você seja curado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca cada um, vê a necessidade física e emocional de cada um e libera cura sobre o teu povo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual: sejam curados em nome de Jesus. Sim, Jesus. Vamos declarar: Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. E Ele virá, e soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, e soberano em poder, Ele virá. Sim, Senhor, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Livro de João. O pessoal pode me acompanhar, pode vir comigo. No livro de João, capítulo 9, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Fala comigo: voltou vendo. Pode se sentar. É uma alegria e uma responsabilidade estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao apóstolo pelo carinho em me receber, a essa igreja que lá dos Estados Unidos eu vejo os vídeos, eu recebo as notícias e eu fico feliz com tudo que Deus tem feito aqui através da vida de vocês.
Vocês estão impactando não somente uma cidade, mas uma geração, um estado. Graças a Deus que hoje nós temos a internet que pode nos conectar. Então, muito obrigado, apóstolo. Esse homem é uma bênção. Eu e a minha esposa amamos ele. E eu não falo isso da boca para fora porque eu não preciso disso. Quem convive comigo sabe. Não preciso ficar alisando ninguém. Mas verdadeiramente ele está à frente do tempo dele. Só está à frente do tempo quem... Cadê a campanha? Deus me ouviu. Só quem ouve a Deus. Só quem ouve a Deus está à frente do tempo. Mas nós lemos esse texto e a gente está falando de uma época onde, quando uma pessoa era cega, quando ela tinha uma deficiência, muitas vezes aquela pessoa era rejeitada, era colocada para fora, muitas vezes até pela própria família. Quando as pessoas passavam e vinha alguém com uma deficiência, como aquele cego, as pessoas cuspiam no chão. Era uma forma de dizer: olha, você é amaldiçoado. As pessoas passavam, viam aquela pessoa deficiente e cuspiam no chão. Por muito tempo, aquele cego, o som que ele escutava era que ele era amaldiçoado. O barulho daquele som lembrava a condição dele. Eu sou amaldiçoado. Mas olha que interessante, porque Jesus, no encontro com aquele cego, ele poderia ter dado uma ordem, ser curado. Ele só não falaria em nome de Jesus, porque eu tenho que falar. Ele falaria: ser curado. Ele poderia, Bruno, impor as mãos sobre aquele homem. E aquele homem, apóstolo, seria curado. Até arrepiei aqui. Mas olha que interessante. Jesus poderia ter dado uma ordem. Jesus poderia ter imposto a mão sobre aquele homem. Mas Jesus escolhe pegar aquilo que era símbolo de maldição. Jesus escolhe produzir o mesmo som que aquele homem escutou durante toda uma vida. Jesus escolhe repetir para aquele homem o mesmo som. Ele diz: chegou mais um que vai dizer que eu sou amaldiçoado. Chegou mais um que vai cuspir no chão. Jesus poderia ter feito tudo, mas Jesus usa do mesmo som, do mesmo ato, do mesmo movimento, pegar aquilo que era símbolo de maldição, amassar a terra e colocar nos olhos daquele homem. Olha que interessante. Sabe o que Deus quer te dizer nessa noite? Que Deus está usando o mesmo som.
Deus está usando o mesmo som nessa noite para dizer que você é curado, é restaurado, que a sua história vai dar certo, que você é um vencedor, que o som que Satanás fez na sua vida até hoje, o Senhor vai usar isso para mudar a sua história. Você escutou até hoje, eu sou um derrotado, não vai dar certo, minha enfermidade não tem cura. Nessa noite o Senhor está te dizendo: eu estou mudando a sua história, eu estou mudando o som da sua história. Agora comece a declarar, porque você é vencedor, você é curado, a sua família vai ser restaurada. O diabo está gritando, mas Deus está dizendo: eu farei desse som o som da liberdade, o som do novo tempo, o som da prosperidade da sua vida. Deus está te dizendo nessa noite que os planos e projetos dele estão intactos na sua vida. O som que você escutou até agora não vai parar os planos de Deus para a sua vida. Há um som novo, há uma história nova. Eu escutei isso até hoje. Deus está dizendo: a história é outra. O som é novo. Escuta o que eu estou te dizendo. Você achava que era um som de morte, você achava que era o fim, você achava que era mais um, mas eu quero te dizer que onde Jesus passa, nada fica igual. O ambiente muda, a família muda, o diagnóstico cai, decretos são quebrados. Há um som novo para a sua vida. Há um som novo para a sua vida. Há um som novo para a sua vida. Será mais um dia que eu vou escutar uma palavra de maldição. Eu quero te dizer que há uma palavra de esperança para a sua vida a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pessoas com traumas de infância, pessoas que receberam palavras, Senhor, de maldição na infância, pessoas que o Senhor me mostra, pessoas presas aqui ao passado, à infância. Eu quero te dizer que há uma palavra de libertação para você nessa noite. Há uma palavra de libertação. Não é som mais de maldição, não é som mais de fim, não é som mais que a história não vai dar certo. Eu quero te dizer que há uma palavra de libertação para a sua vida nessa noite. O Senhor está quebrando grilhões, cadeias que te prendem ao passado. É daqui para frente, é uma aliança nova, é de hoje para frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, libera cura sobre o teu povo, Pai. Pessoas que estão presas a palavras de paz, a palavras de irmãos, de amigos, porque infelizmente, não se engane, as pessoas que mais ferirão muitas vezes a nossa vida são aqueles que estão mais perto, que vão acessar nossas emoções, que muitas vezes essas emoções vão definir o nosso futuro. Mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus está mudando o som, está mudando os decretos, está mudando as palavras. Há um som novo para você, creia que há um som novo para a sua vida. Há um som novo para a sua vida.
Há um som novo para a sua vida. Escute do Senhor. O Senhor está dizendo: tem som novo para a sua vida, tem som novo para a sua vida, tem som novo para a sua vida. Deus está gerando testemunhos nessa noite aqui. Deus está gerando testemunhos nessa noite aqui. E eu me lembrei da primeira noite da conferência que nós fizemos aqui há 4 anos e alguns meses atrás. Foram 2 noites. E eu lembro que a gente veio, pastor Bruno, para ministrar na primeira noite. E eu vou confessar uma coisa aqui. Eu saí questionando a Deus: Senhor, o que aconteceu? Porque aos meus olhos naturais eu não tinha visto nada. Eu achando que eu podia ainda questionar a Deus. Eu lembro que nós estávamos em 4 e nós fomos para o hotel. E minha vontade era entrar no carro e ir embora. Toda conferência que eu marco eu tenho vontade de cancelar. E eu questionando a Deus: Senhor, o que aconteceu? Os meus olhos não conseguiram ver. E eu pedi perdão a Deus uns meses depois por isso. Mas a gente não estava vendo que Deus estava gerando testemunhos naquela noite. No segundo dia, essa igreja explodiu. Foram vários testemunhos, inclusive esse desse homem que foi curado. Ele não tinha o aparelho auditivo e naquela noite, na primeira noite, que eu achava que Deus não tinha feito nada, aquele homem foi curado. O que eu aprendo com isso? Que Deus está gerando testemunhos nessa noite. Deus está gerando testemunhos nessa noite. Deus está gerando testemunhos nessa noite. Mas a gente não constrói testemunho em zona de conforto. O apóstolo, ele não chega aqui na frente para ministrar e contando uma vitória que vocês tiveram, uma vitória que a igreja teve, se ele estivesse na zona de conforto. Não se gera testemunhos em zona de conforto. Gerar testemunho dói. Contar testemunho é fácil. Agora, gerar testemunho dói. Diga para o irmão que está do seu lado: tem propósito no naufrágio. Fala de novo: tem propósito no naufrágio. Vamos ler um texto lá em Atos, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira num feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora, prenderam a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Versículo 5. Porém ele, sacudindo um réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia,
mudando de parecer, diziam-se ser ele um Deus. A viagem que Paulo fazia aqui, nesse contexto, ele estava indo para Roma. Ele não estava indo para Malta. Mas o que aconteceu é que Paulo acabou parando em Malta. Paulo tinha um propósito a se cumprir em Roma, mas Deus leva ele para onde? Para Malta. Malta também significa refúgio. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o lugar do seu propósito também vai ser o lugar do seu refúgio. O lugar onde Deus quer te usar também vai ser o lugar do seu descanso. Tem muita gente aqui tentando fugir do propósito, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque acha que não vai dar conta, porque acha que não é para você, porque acha que não é o tempo. Eu quero te dizer, no lugar do seu propósito, também é o lugar do seu descanso. O lugar que o Daniel descansa não é quando ele está lá nos Estados Unidos trabalhando, não. É quando ele está viajando, cumprindo o seu propósito. Deus está dizendo para alguém aqui: pare de fugir, vá servir, se aprofunde nas coisas do Senhor, porque é esse lugar que eu vou te dar descanso. E olha que interessante, porque o texto diz que, no versículo 2, que os bárbaros trataram com singular humanidade. Quando Paulo chega em Malta, ele é recebido por pessoas estranhas. Tem gente aqui que está esperando um sinal, uma ajuda da família, alguém me apoiar, alguém que eu amo me apoiar para que eu possa cumprir o propósito. O apóstolo vem falar na minha cara. Eu quero te dizer que se você está esperando que pessoas próximas precisem te apoiar para você cumprir o propósito, Deus vai colocar pessoas estranhas para te ajudar no seu propósito, a cumprir aquilo que Deus tem para você. Pare de ser um bebê, pare de ser uma criança, pare de achar que você precisa ser adulado. Se precisar, Deus vai colocar estranhos para que você cumpra o seu propósito na sua vida. A gente fica esperando a família. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Quem nasce no Brasil, eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte, sou mineiro. Minha família começou a emigrar para os Estados Unidos em 98. Eu sempre falo, eu fui novinho para lá. Por que eu estou contando isso? Porque depois, através da minha vida, 2 irmãos meus aceitaram Jesus, minha mãe aceitou a Jesus. Eu sou pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu batizei a minha própria mãe há 1 mês atrás. Mas a minha família pouquíssimas vezes foram aos cultos de cura, visitaram a igreja. Agora que eles têm interesse.
Se eu ficasse parado esperando o apoio da família, talvez vocês não estariam recebendo uma palavra. Mas Deus colocou pessoas como o apóstolo, como o pastor José, para que o Senhor me ajudasse a eu cumprir o propósito que Ele tinha na minha vida. Entenda, se precisar, o Senhor vai colocar estranhos para que você cumpra o seu propósito na sua vida. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Olha que interessante. A fogueira, quando Paulo coloca a mão ali, ele chama a atenção da serpente. Mas para colocar a mão na fogueira, para manter acesa, não é para qualquer um. Para manter a chama acesa da fogueira, não é para qualquer um. Só mantém a chama acesa quem está disposto a ir mais fundo. Só mantém a mão na fogueira quem está disposto a cumprir o seu propósito, pagar o preço, buscar mais. Quem tem sede do Senhor só põe a mão na lenha. Quem está disposto a ir mais profundo com o Senhor. Olha o que o texto diz lá em Levítico. Levítico 6, versículo 13. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Na ordem que era dada ao sacerdote, o que o sacerdote fazia? Retirava a cinza, colocava a lenha, aumentava o fogo. Retirava as cinzas, colocava a lenha, aumenta o fogo. Está na hora de retirar as cinzas, colocar a lenha, e Deus vai aumentar o fogo. Retira a cinza, retira as decepções, retira o medo, retira o passado, coloca a lenha, e Deus vai fazer o fogo aumentar. Para com o pecado, para com a pornografia, para de ver o que não deve, retira a cinza, coloca a lenha, busca Deus, profundidade, e Deus aumenta o fogo. Retira as cinzas, coloca a lenha, aumenta o fogo. Retira as cinzas, coloca a lenha, aumenta o fogo. Retira o que não deve, coloca a lenha, e Deus vai fazer fogo na sua vida. Retira a cinza, retira aquilo que não presta mais na sua vida, retira as atitudes que têm que ser deixadas para trás, retira as decepções, retira o medo, retira as tristezas, coloca lenha, e Deus vai aumentar o fogo na sua vida. E olha que interessante, porque diz que a serpente prendeu a mão de Paulo. Cobra se revela no fogo. A serpente é o símbolo do maligno, e ela sempre vai se opor a quem quer ficar de pé. O maligno vai sempre se opor a quem quer colocar a mão no fogo. O maligno vai sempre se opor a quem quer retirar as cinzas.
Porque a serpente não suporta o fogo do Espírito Santo. Quanto mais você buscar, a cobra vai tentar te atacar, vai tentar te impedir, vai tentar te parar. Mas é quem põe a lenha, é quem insiste em manter a chama acesa, e Deus vai arrancar a cobra das suas mãos. Não para a mão, você continuará com a mão no fogo, recebendo o fogo do Senhor. Fogo espanta cobra, mas cobra se manifesta no fogo também. Comecei a buscar mais, olha as lutas, não se preocupe, não te fará mal algum. Não se preocupe, não te fará mal algum. E quando nós observamos a propriedade do fogo, quem já viu fogo aqui? Fogo de lenha. Quando nós observamos as propriedades do fogo, e nós comparamos, trazemos com a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós podemos dizer que o fogo destrói, purifica, transforma, modela, vivifica, aquece, guia e ilumina a nossa vida. Todas as virtudes e vitórias da nossa vida dependem do Espírito Santo. Apagar esse fogo, apagar o Espírito Santo, não tirar as cinzas, não colocar a lenha, é tornar inativa a ação do Espírito Santo na nossa vida. É andar igual um cego. É andar sem direção. É receber uma picada de uma serpente e sentir a dor de um veneno. Mas olha que interessante. Eu não sou zootecnista, eu não sou veterinário. Mas se nós entendermos as ações de um veneno de uma cobra, nós vamos entender algumas coisas aqui. Quando a cobra pica alguém, quando ela ataca alguém, o veneno que tem na cobra, ela vai causar algumas coisas no nosso corpo. A primeira delas é paralisar o seu movimento. Quando você for atacado, é para paralisar você de buscar o seu propósito, você de vir à igreja, você de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. O veneno da cobra quer paralisar a sua fé, ela quer paralisar a sua vida, ela quer fazer com que você pare de sonhar, pare de crer, pare de achar que nessa noite Deus tem algo para a sua vida. Ela quer paralisar o seu chamado, o seu propósito. A primeira coisa que o veneno faz com a gente é paralisar os nossos movimentos. Deus precisa que você se movimente, que você faça algo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não ficou em casa parada dizendo: ele virá na minha casa. Não, aquela mulher começa a declarar de dentro da casa dela: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Mas ela não fica só dentro de casa declarando. Aquela mulher vai de encontro a Jesus, ela se movimenta. Aquela mulher não parou por conta da enfermidade. Aquela mulher não parou por conta dos diagnósticos que ela teve. Aquela mulher não parou com tudo que ela tinha gastado. O veneno não paralisou a fé daquela mulher. Paulo foi mordido, mas não parou. Ele continuou lançando lenha na fogueira. Mesmo mordido,
mesmo em meio à prova, mesmo em meio ao deserto, continue lançando lenha na fogueira. Mesmo em meio às dificuldades, continue lançando lenha na fogueira. Não pare, não deixe o veneno te paralisar.